E nós vamos conversar com o Sérgio Thyssen. Ele é médico, físico e expositor espírita. Nós vamos falar sobre como se vestem e se alimentam os espíritos no mundo espiritual. Muito bom, Thyssen, que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Yasmin. Mais uma oportunidade de estudarmos juntos. É uma alegria muito grande para mim. Você vive viajando em tantos lugares, você veio assim de uma esticada na Europa. Fala rapidamente para nós sobre isso. Nós estamos voltando de um percurso em que fomos a 6 países diferentes, ficando um pouquinho em cada um deles, várias cidades. Foi um total de 11 palestras e tivemos a oportunidade, por isso mesmo, de encontrar espíritas de todos esses lugares, o que foi uma alegria muito grande, e vermos juntos o trabalho da difusão do espiritismo no mundo progredindo sempre. Graças a Deus. Segundo relatos de médiuns que possuem a mediunidade de vidência, os espíritos vestem indumentária simples, túnicas brancas ou roupas comuns. Outros médiuns descrevem com detalhes roupas e adereços próprios da época em que viveram os personagens que se lhes apresentam à visão. E a alimentação? Os espíritos necessitam alimentar-se no mundo espiritual? Na série A Vida no Mundo Espiritual, o espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, oferece esclarecimentos sobre as características da vida em nosso lar, uma cidade espiritual, uma colônia, inclusive sobre as questões da alimentação. Mas como podemos entender que espíritos sem um corpo físico necessitem de alimentação e de vestimenta também? São estas questões que o Despertar Espírita de hoje pretende esclarecer. Dizem, realmente é uma questão que cada um tem uma opinião, né? Os espíritos precisam se alimentar, não precisam se alimentar? Eu já participei de discussões imensas sobre esse assunto. Como é que é isso? Fale-nos da sua experiência sobre o assunto. Olha, Yasmin, nós temos que considerar que existem espíritos de condições hierárquicas diferentes, nos prendendo, num primeiro momento, ao próprio planeta Terra, ao mundo espiritual de onde nós vivemos. Fora outras questões de mundos mais elevados ainda, e, aliás, outros que são mundos mais primitivos. Mas, nos detendo na questão do planeta Terra, nós vamos encontrar esferas de vida muito diferentes no mundo espiritual. Quando estamos reencarnados, estamos todos na crosta, todos na superfície. Mas quando estamos desencarnados, nós temos condições de vida as mais diversas, dependendo da condição espiritual de cada um. Então, do ponto de vista, por exemplo, da vestimenta, nós vamos encontrar diferenças de acordo com as condições espirituais das pessoas. E não apenas das condições hierárquicas, morais, espirituais, mas também de acordo com a função, quanto à atividade de cada espírito, em cada momento, em cada circunstância, em cada plano de vida, onde ele agora se encontra, funcionando e trabalhando para, vamos dizer, o progresso daquele meio onde ele está. Então, existem espíritos que vestem as mesmas vestimentas que nós conhecemos aqui. De tal maneira que, por questões naturais, questões simples, as pessoas vestem roupas comuns. Nós tivemos, por exemplo, a oportunidade de ver, de encontrar, de ter notícias de espíritos com vestimentas como iguais às que temos, as mesmas que elas vestiam na última existência que tiveram. Temos ideia de espíritos que escolhem a melhor aparência, a melhor vestimenta, de acordo com aquilo que eles estão desenvolvendo no momento e para quem e com quem. E essa mudança é possível em função das características do perispírito, em função das características da plasticidade, especialmente, da
capacidade fluídica de elaboração de coisas com características mais materiais ou menos materiais, mas mudando tonalidade, forma, consistência e assim por diante. O mundo espiritual é extremamente dinâmico e plástico, ao contrário da nossa realidade aqui, que é mais de matéria mais densa e mais limitada. Então, um espírito superior, dependendo de aonde ele vai se adequar àquelas circunstâncias, inclusive na maneira de se vestir. Nós às vezes dizemos que existe aquele aspecto básico de roupa de espírito. O que é roupa de espírito? Em geral, como você falou, são túnicas simples, em geral de tonalidade clara, muitas vezes mais ou menos diáfana, de acordo com as características do seu dono ou daquele que está usando a vestimenta. E na maioria das vezes, quando os planos são um pouco mais altos, o que a gente vê são túnicas brancas, mais alvas, mais translúcidas, mais brilhantes, de acordo com as condições de cada espírito. Mas quando eles descem, ou quando são espíritos mais afeitos à matéria, menos desprendidos das suas vidas anteriores, das suas experiências pretéritas, eles vão se vestir à moda de antes. Existem aqueles, inclusive, que se vestem com roupagens típicas das suas culturas, de tal maneira que nós vamos encontrar no Oriente espíritos de uma natureza de elevação, inclusive, mas usando as roupas características daquela sua cultura, onde eles viveram mais de uma vida, ou onde eles viveram vidas que significaram mais para eles, e por isto eles terem uma afinidade maior com aquela maneira de se vestir e de se mostrar aos demais. Eu me lembro, por exemplo, muito bem, em reuniões de materializações luminosas, aqui no Rio de Janeiro, há algumas décadas atrás, onde nós recebíamos nas reuniões espíritos sucessivamente, ao longo de uma mesma reunião, uns 15 a 20, e com quem nós conversávamos, que se apresentavam, alguns eram figuras conhecidas, outros não, e eram de culturas diferentes. Eu me lembro, por exemplo, de Dolores. Dolores comparecia completamente vestida como uma espanhola, uma sevilhana, uma andaluz, com todos os detalhes da sua vestimenta. Então, tudo indica que Dolores, para muitas das suas questões no mundo espiritual, usava, e talvez use até hoje, esta expressão. Assim como nós encontramos, por exemplo, um determinado espírito que viveu numa tradição católica e ele se apresenta, vamos dizer assim, como um sacerdote cristão, usando ainda aquela roupagem que ele se utilizava na época. Outra questão que é importante ressaltar é que muitos espíritos em condições difíceis no mundo espiritual, por causa da evolução ainda não realizada, né, e dos erros cometidos, o perispírito e a própria vestimenta vão transparecer também as suas dificuldades morais. Existem espíritos que são vistos pelos médiuns como que transitando em lugares pantanosos, em lugares com, vamos dizer assim, falta de higiene pelas próprias condições locais. E as suas vestimentas, elas são completamente diferentes do que nós esperaríamos para espíritos de uma natureza superior. Agora, veja só, as roupas dos espíritos são adereços que eles plasmam ou são uma exudação do perispírito? A pergunta é muito boa. Aí as coisas se confundem, Yasmin, porque, na verdade, o espírito desencarnado, por ação do seu pensamento, da sua força mental, do seu psiquismo e da sua vontade, ele plasma praticamente o que ele deseja. E isso, às vezes, nem depende de evolução moral, porque aqueles que não têm evolução moral, tendo essas possibilidades, eles elaboram questões não apenas de vestimenta ou de aparência, porque sabem manipular os fluidos também.
Mas aqueles que fazem no sentido de uma vestimenta de acordo com a sua necessidade ou a sua vontade, eles manipulam os fluidos do mundo espiritual e se modifica aquilo e se adapta àqueles fluidos para compor, com todos os detalhes, e às vezes detalhes ricos, né? Aquilo que ele deseja vestir para uma determinada finalidade. Agora, Sérgio, como é que nós podemos entender a espécie assim, de fábrica de tecidos que é apresentada em nosso lar? Como é que seria isso? Como é que nós poderíamos conceber isso? Porque, na verdade, nem todos os espíritos têm condições, mesmo na altura do umbral superior de nosso lar, de realizarem tudo aquilo espontaneamente, por livre vontade, que são as coisas necessárias para viverem lá. Então, eles também precisam de aspectos para a sua vida pessoal que são confeccionados por terceiras pessoas. Porque eles, como são retirados do umbral, eles não têm equilíbrio Não tem. suficiente para poder se apresentar de uma maneira mais equânime, equilibrada naquela instância. É isso? É isso. Se você pensar em nosso lar, que é um excelente exemplo, nós vamos encontrar vários ministérios. Os espíritos que trabalham no Ministério da União Divina, eles não precisam de nada disto. Eles têm um grau de liberdade e uma capacidade mental e realizam tudo pelo pensamento. Mas aqueles do Ministério da Regeneração, aqueles que são trazidos para as câmaras de retificação, aqueles que são recém-egressos das dificuldades pós-desencarne, eles necessitam de várias questões. E uma delas é a questão de elementos próprios da sua vida, né, nesse limiar após a chegada no mundo espiritual. Então, eles dependem da estrutura da colônia, inclusive daqueles que vão elaborar as vestimentas. Muito interessante isso. E nós também pensamos na questão da alimentação. Como é que seria essa questão? A alimentação é algo que também cada um tem uma ideia e a gente não faz ainda uma total, assim, não temos certeza de como é no mundo espiritual. Como é que é isso? A questão da alimentação é muito interessante porque ela é, vamos dizer, cheia de ensinamentos para nós que estamos ainda na matéria e mais uma vez encarnados. Você trouxe no início a ideia de nosso lar. O que nós temos talvez de mais interessante aí é o que há no capítulo 9 do livro Nosso Lar. E aí nós vamos encontrar André Luiz conversando com Lísias, o instrutor. E ele fala, por exemplo, nesse capítulo, sobre a questão da alimentação. E ele lembra, em primeiro lugar, que a colônia Nosso Lar, ela é uma colônia de alguns séculos. Ela tem a ver com a cidade do Rio de Janeiro, no sentido da topografia, da geografia. Ela está relacionada com a cidade do Rio de Janeiro, claro que num plano elevado, e ela foi construída séculos atrás por portugueses, que vieram para o Brasil, desencarnaram e estiveram realizando isso no mundo espiritual. É toda uma cidade construída por eles. Mas ele lembra no capítulo que a questão de um século antes havia uma época de uma questão problemática quanto à alimentação. Porque espíritos que estavam chegando de seus desencarnes e podendo alcançar nosso lar para serem ali adaptados novamente à vida no além-túmulo, eles desejavam manter o tipo de alimentação que eles conheciam na Terra. E eles eram afeitos ao que existe, vamos dizer, no mundo como um todo, questões muito ligadas a uma alimentação mais consistente, uma alimentação com riqueza de detalhes, uso de bebidas, vamos dizer assim, com certos teores de substâncias excitantes, não é? Condimentos e coisas assim. E eles não queriam abrir mão disto. E isto criou uma dificuldade, uma espécie de uma crise que o governo teve que resolver. E o governo de Nosso Lar teve que se colocar perante toda a colônia e todos aqueles que estavam vivendo aquela questão de uma maneira muito firme, porque houve quem se rebelasse. Houve quem quisesse que a coisa fosse
de uma maneira diferente e não como a governadoria queria. E é claro que prevaleceu o ponto de vista dos governadores. Então, durante 30 anos, veja só, a espiritualidade superior foi trazendo para que os outros, os demais que queriam aquilo assistissem, convidados, espíritos superiores, preparados para divulgar os motivos com os quais eles deveriam obter essa transformação no sentido de buscarem uma alimentação mais simples, uma alimentação mais pura, uma alimentação mais fluídica e menos material. Então foi todo um período, não só de crise, houve gente que se levantou contra o governador, porque ele queria de um jeito e eles queriam de outro. Há até uma referência no capítulo de que aqueles que eram afeitos às ciências exatas e à matemática eram aqueles que queriam a alimentação de sempre. Eles tinham mais dificuldades de fazerem a tal adaptação em relação ao que era proposto pelo governo da colônia. Seja como for, isso durou décadas, para que a gente veja a importância que isso tem. E a gente repare como nós somos ainda despreparados na Terra, com a vida habitual que temos, para vivermos numa colônia que nem é uma colônia de esferas tão altas. É uma colônia como que vizinha da nossa crosta. E mesmo para vivermos ali, na questão da alimentação, nós ainda não nos despojamos, vamos dizer, desses atavismos, dessas predisposições, dessa impregnação natural das vivências últimas que tivemos. Então, voltando à questão das vestimentas, dizem, os espíritos mais luminosos, eles se apresentam com colorações mais leves. Como é que é isso? Em geral, espíritos numa condição de maior elevação, eles tendem às questões do branco e às questões da claridade. E essa tendência, ela é uma tendência espontânea, como sendo uma decorrência natural da própria elevação, em que eles vão se afastando cada vez mais das tendências do nosso mundo quando estamos encarnados, onde nós temos detalhes das nossas vestimentas que já não são necessárias para a vida no mundo espiritual superior. Então, eles vão como se despojando de aspectos das culturas humanas, incluindo a questão das vestimentas, e vão tendendo às coisas simples, às coisas despojadas, claras, e como é natural, pela própria evolução do caráter vibratório do seu perispírito, que vai se desmaterializando gradativamente. Aliás, é essa desmaterialização progressiva, por conta da evolução realizada, que faz com que eles possam ascender. Porque aí o campo gravitacional não os atrai para baixo. Então, a questão da vestimenta reflete, em geral, a evolução. Então, muitas vezes, a aparência é diáfana, é brilhante, há uma luminescência, há uma claridade. E os próprios espíritos, muitas vezes, nesse grau de superioridade, quando eles se deixam ver, nos planos onde os médiuns videntes alcançam, e onde eles estão muitas vezes funcionando e trabalhando, eles vão propriamente se adaptando, até para que os médiuns possam reconhecê-los, possam vê-los, e isso também faz com que eles modifiquem a vestimenta. Mas existem aqueles espíritos, em grande quantidade, que continuam usando as vestimentas que conheceram aqui. Eu citei o exemplo de Dolores. Então, para as reuniões de materializações que ela comparecia, ela sempre utilizava a vestimenta de sevilhana, de andaluz. Como, por exemplo, Xoxocin, que era um espírito de uma japonesa que bailava durante a reunião usando 2 leques japoneses. Ela vinha totalmente paramentada à moda e à tradição do Japão. Assim como nós tínhamos, por exemplo, Dr. Pedro Ernesto, ele vinha com roupa de médico, para que aquilo talvez favorecesse a sua identificação.
e ele, como tal, pudesse realizar o tratamento que ele se propunha a fazer para os casos de desencarnados vinculados àquelas reuniões. Eu me lembro de um capítulo do Livro dos Médiuns que Kardec fala sobre o laboratório do mundo invisível, né? Começa assim, do laboratório do mundo invisível. E foi muito esclarecedor, porque nos quadros de evidência que eu tinha quando criança, eu não compreendia algumas coisas. E eu tive um desdobramento certa feita, na qual eu me vi diante do meu corpo. E eu me toquei e senti o tecido da minha roupa. E eu fiquei sem saber como é que aquele fenômeno poderia dar. Se eu com o corpo, com aquela roupa, e eu sentindo aquela roupa no meu corpo perispiritual. Com que Kardec, como ele conduz esses estudos? Allan Kardec, na codificação, ele traz a ideia da criação a partir do pensamento da vestimenta de cada espírito, para que ele então realize, né, interaja no meio onde ele resolva estar. Mas nós também temos que considerar que muitos espíritos que ainda não têm certo grau de lucidez e não estão conscientes voluntariamente confeccionando a sua vestimenta, quando eles se veem, eles já se veem vestidos. É espontâneo. E isso tem relação com as experiências anteriores, especialmente a última, ou pelo menos as mais recentes. De tal maneira que, como ele se vestiu de tal modo recentemente, e como ele se viu diante do espelho, se vestindo daquela forma tantas vezes, mudando apenas pequenos detalhes, aquilo naturalmente está impregnado nele, no seu perispírito ou no componente astral do seu perispírito, que é o que tem a forma humana. Porque é nesse componente astral que nós vamos encontrar a aparência e as questões da vestimenta. Muito interessante. Quando nós desencarnamos, nós continuamos a sentir fome. O espírito sente fome? O espírito sente tudo. Fome, inclusive. Nós temos que lembrar que estamos tratando de um mundo de provas e expiações, um orbe terreno com uma humanidade com suas tais características. Então, o que temos aqui são as características daqui. E o que não quer dizer que mundos superiores e mundos diferentes, inferiores inclusive, sejam exatamente do mesmo modo. Mas, para as nossas características, os espíritos têm, vamos dizer, as mesmas necessidades quando estão desencarnados. É claro que quanto maior elevação eles vão tendo, menos vínculo com as necessidades comuns da existência que tinham. Mas até eles alcançarem isto, demanda preparo, educação e tempo. Então isto não é imediato. É imediato para aqueles que desencarnaram, às vezes até num acidente qualquer, mas são espíritos de grande elevação e imediatamente eles reassumem as características próprias da sua elevação e menos dependentes são das questões, vamos dizer assim, das necessidades que são mais próprias do mundo material. Mas, por exemplo, Yasmin, em reuniões de desobsessão, em reuniões mediúnicas para cuidar e dar assistência aos desencarnados, talvez seja o melhor exemplo para conhecermos a realidade espiritual de um mundo como o nosso. Claro que a realidade dos espíritos carentes, dos espíritos que vivem seus dramas, suas aflições e que às vezes se demoram décadas no mundo espiritual até serem resgatados, até serem encaminhados para as reuniões mediúnicas, para serem tratados e melhoradas as suas condições a partir dos fluidos da equipe encarnada. Para isso eles são trazidos à equipe. Então eu me lembro que muitas vezes, isso é muito frequente, espíritos andrajosos são trazidos às vezes vindo de guerras, sem partes do corpo perispiritual. E a partir da fluidoterapia e da imposição de mãos e da, vamos dizer assim, da formação a partir da nossa mente, nós podemos devolver as partes que faltam,
que foram perdidas por explosões ou por questões que os vitimaram antes. Muitas vezes há uma higiene durante a reunião, em que o andrajo é retirado e nós plasmamos uma vestimenta simples, de um modo geral, uma túnica clara, confortável. Muitas vezes nós precisamos abrigar do frio. Espíritos que vêm de regiões inferiores e com grandes dificuldades, nós colocamos mantas. Porque eles têm a sensação de frio. Entende? Como se eles estivessem no campo de batalha. Ou como nós nos lembramos do padecimento de André durante alguns anos, o que era a vida naquele umbral inferior. Quando eles são resgatados, eles são atendidos em necessidades como se eles fossem encarnados. Só que eles são desencarnados. Mas não é porque são desencarnados que as suas necessidades desapareceram. Isso é um ato de amor, né, Tíssem? Você ampará-los e oferecer aquilo que eles estão necessitando. Um dos objetivos da casa espírita, do centro espírita, que nenhuma outra religião, nenhum outro grupo de filosofia ou de fé pode oferecer, porque não tem ainda a base, é a missão do movimento espírita e dos centros, no sentido de resgatarem, acolherem, cuidarem, muitas vezes até durante a reunião, oferecendo o alimento plasmado para a saciedade, tanto da sede como da fome. Isso é muito interessante, meus irmãos. Nas reuniões de desobsessão, isso acontece comumente. Nós, semana passada, numa reunião aqui, desobsessão na nossa casa, o Espírito dizia, olha, vocês ficam fazendo ela rezar. Quando ela reza, fazendo referência à moça que estava ligada a ele, a moça encarnada. Quando ela fica rezando, eu não chego próximo a ela, porque quando eu chego perto dela, eu fico sentindo o ar que sai dela e me sai aquela fome. Então, vocês estão querendo nos matar de fome, falou o Espírito, né? Então, a gente percebe que muitos espíritos estão ligados ao planeta, eles ainda sentem todas essas sensações. E a espiritualidade superior se organiza de forma a poder supri-los dentro do equilíbrio e das necessidades, né? Muitas vezes, Yasmin, quando o drama é de um conjunto, de um coletivo de espíritos que viveram a mesma situação e estão carentes das mesmas coisas, nós podemos plasmar uma mesa farta de alimentos simples, do tipo caldo nutritivo, sopa, pão, fruta e mel. Porque são aspectos bem simples, mas de grande poder de, vamos dizer assim, repor os aspectos das energias que lhes faltam. E muitas vezes eles todos se colocam em torno da mesa e nós vamos acerenando, nós vamos em meio a isto tudo fazendo as nossas orações, e os enfermeiros do mundo espiritual, os terapeutas de além-túmulo, eles estão cuidando deste coletivo. E a alimentação, o abrigo, o aconchego, a ternura, vamos dizer, o acolhimento de um modo geral, também alcança essas questões mais simples da vida humana. É muito interessante isso. E nós percebemos também que, em realidade, os espíritos, eles, à medida que vão evoluindo, eles vão mudando as suas necessidades e podem se alimentar com questões da respiração ou com as questões da mente. Ou será que o perispírito não respira? Respira. Todos os órgãos que nós temos no corpo físico, o perispírito também possui. Nós não podemos esquecer que o perispírito é quem organiza e gera, vamos dizer assim, interagindo, claro, com a matéria biológica a partir da concepção, as questões que nós temos no mundo biológico. Então nós temos, por exemplo, a ideia de que há coração, de que há circulação de sangue ou algo, vamos dizer assim, relacionado ao que nós conhecemos como plasma sanguíneo, em artérias e veias. Nós temos experiência, por exemplo, junto de William Crookes, Dr. Gully, cirurgião. Ele tinha a médium Florence Cook de um lado e Kate King materializada do outro.
E aí nós vemos ele medindo as pulsações da médium e medindo no pulso radial as pulsações da entidade. E a frequência cardíaca, a frequência de pulso era diferente. Olha. Sugerindo, portanto, a ideia de que há um sistema cardiovascular nos desencarnados também. Se há sistema cardiovascular, existem os outros sistemas. Existem as células do perispírito. Claro, se nós pensamos no perispírito como um todo, nós estamos nos referindo ao componente astral, que é aquele que tem propriamente a forma humana. Aliás, vale lembrar que espíritos muito elevados muitas vezes comparecem às reuniões sem aparência humana, como se eles fossem uma centelha divina, como se eles fossem uma estrela, uma luminosidade, mas não é uma luminosidade como se acende uma luz, simplesmente, porque é uma luminosidade que pensa, que sente, que ama, é uma luminosidade que tem a diferenciação de um espírito superior. Bittencourt Sampaio é um deles. Em determinadas reuniões ele não usa a forma humana, ele usa, e outros, como o Dr. Bezerra também, dependendo das circunstâncias onde ele vai atuar. Nos planos mais elevados, onde eles muitas vezes estão, não é? Onde é o lugar habitual deles, né? Eles não necessitam dessas questões. Agora, ao contrário disso, no livro, por exemplo, E a Vida Continua, de André Luiz Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o casal que é os protagonistas, eles quando desencarnam, tão ligados ainda às questões da Terra, que eles são acolhidos num hospital, numa organização tipo hospitalar, e eles têm dificuldades em entender que desencarnaram. E os espíritos nem dizem de imediato para eles, para não os chocar. Então, eles estão, com certeza, com um corpo perispiritual muito semelhante ao corpo. Pode-se dizer igual. Você tocou num outro aspecto antes interessante, que é a questão, que aliás eu tinha começado a comentar no capítulo 9 da obra Nosso Lar. Ali nesse mesmo capítulo ele trata da questão no sentido de que aquelas palestras dos espíritos superiores para preparar os recém-chegados no Ministério da Regeneração, que é o que tinha uma ligação maior com o plano físico, se voltava sempre no sentido da educação de todos eles, para que eles começassem a conceber e a treinar a capacidade de absorver elementos da natureza pela respiração. Não é? Aquilo que os orientais chamam de prana, por exemplo. Né? A ideia de que existem reservatórios maravilhosos nos planos mais elevados de tudo aquilo que nós necessitamos para viver no mundo espiritual da própria Terra. Então, existe a necessidade de nós conhecermos isto, para que nós nos preparemos para a vida além túmulo. Senão nós, depois da morte, nós vamos viver aquilo que aqueles viveram e estão relacionados à obra citada. Porque essas coisas vão nos ocupar durante ainda muito tempo. Um dos objetivos das obras complementares, como do conjunto que você citou de André Luiz em relação a Chico, em relação à vida no mundo espiritual, é justo para que nos preparemos para não termos no recém-desencarne as mesmas necessidades que todos sempre tiveram e nós sempre tivemos anteriormente, preparando o nosso futuro. Então, essa questão de aprendermos a retirar as energias próprias para a nossa manutenção, a manutenção de anos, décadas, séculos no mundo espiritual, isto é uma questão de consciência, de educação e de aprendizado, de treinamento. Uma vez conquistando isto, as nossas necessidades vão mudando gradativamente. E o que é curioso é que depois daquele período dos 30 anos, todos eles se adaptaram. E foi ali que eles reconheceram o valor do empenho do governador para fazer prevalecer a sua orientação, para que toda a colônia fizesse tudo para que eles todos se afastassem gradativamente daquelas necessidades que eram típicas do mundo material
de quando estavam encarnados. Então se justifica no nosso lar a questão da fábrica do suco, que naturalmente é uma forma de nos explicar que há uns núcleos de elaboração energética semelhantes, de substâncias semelhantes a um suco e a caldos reconfortantes, não é isso? Não é semelhante. Nós podemos até imaginar que são semelhantes, mas quando a gente fala de suco, de fruta, de pão, de mel, de caldo nutritivo, entende? Os nutrientes estão ali. Podem não ser exatamente os mesmos, mas é algo relativo em relação ao que nós conhecemos. Até na questão do paladar, porque nesta fase é o que eles necessitam, mas eles serão depois preparados para que estas necessidades se diluam e eles prescindam destas coisas. Nós temos que lembrar que nosso lar, naquela época, nós estamos falando de um livro que foi completado em 1942, publicado em 1943, estamos completando 70 anos agora. Ele tinha 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes relacionados ao Brasil e ao Rio de Janeiro. Então é de se esperar que nesse 1 milhão de irmãos nós tivéssemos espíritos de condições as mais variadas, mas cuja grande maioria poderia ser de espíritos ainda com dificuldades e que tinham que ser preparados para que vivessem na colônia em décadas futuras, não é? Em condições cada vez mais distantes daquilo ou daquelas que eles se acostumaram quando em vida. É verdade, gente, a vida continua e nós temos que ir nos preparando sempre para os ciclos melhores, né? Com equilíbrio e bom senso. Suas palavras finais, Vale a pena dizem. lembrar que, apesar de espíritas, né, nós temos que recordar que nós não estamos ainda devidamente preparados para as questões da vida após a morte. E a nossa preparação como espíritas e, no fundo, como outros de quaisquer tendências de filosofia, de religião, de ciência, que nós nos eduquemos para a vida futura. No sentido de entendermos como as coisas funcionam do lado de lá e para que a gente comece a preparação agora. Senão nós vamos viver muito tempo no ministério ou às custas do ministério da regeneração, imaginando, por exemplo, se fôssemos para nosso lar, e deixando de viver questões maravilhosas já em ministérios diferentes. Lembrando ainda que essa preparação tem a ver com alimentação e vestimenta. Quando nós nos prendemos muito às questões da moda, às questões da tendência, às questões fashion dos nossos dias atuais, ou quando nós nos prendemos muito às questões da alimentação, em sua grande variedade que temos assim para aqueles que têm a oportunidade de vivenciar essas coisas, nós estamos nos prendendo e não nos libertando. Então, na questão do nosso dia a dia, nós precisamos começar a nos preparar agora, mesmo que falte décadas para a nossa desencarnação, se é o caso, para vivermos no mundo espiritual com mais propriedade e a erraticidade se transforme logo, cedo, numa oportunidade evolutiva muito mais preciosa do que tinha sido no passado. Obrigada, Thyssen, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Yasmin.